Muito bem, muito boa noite, 6 horas 31 minutos. Começando agora o show de bola mais uma vez aqui pela Free Speech. Como sempre, falando de Juventude, que perdeu mais uma vez, tá na degola. O Grêmio, que jogou contra o Paraná, time reserva e joga amanhã pela Libertadores. Podemos falar de assuntos alternativos também, como o Argel no Curitiba. O Internacional. Mas bota alternativa e nisso. Põe alternativo, né? Porque ele tem uma ligação com o futebol gaúcho, então a gente pode comentar sobre o Argel Fux. E claro, sobre o Inter também, que vem fazendo uma bela campanha. Pode assumir liderança hoje jogando contra a Chapecoense. Que fraquíssimo time da Chapecoense, né? Pois bem, começando, claro, com o Juventude. Mais uma fora de casa. E que tem mais uma pedreira contra o Atlético Goianiense. Carol, golzinho de pênalti, mas salvou o Guarani. Fez uma partida bem apresentável ou... Foi ou não foi pênalti, Carol? Eu acho que não foi pênalti. Não foi. Tem como aquilo lá ter sido pênalti. Mas hoje eu até escrevi vários sis. Se o juiz não tivesse marcado pênalti, se o Juventude tivesse ganhado do Curitiba, se, a gente não estaria na zona de rebaixamento. Mas, se o Vink já tivesse vindo, se o Julinho tivesse sido demitido antes, se o Julinho nem tivesse vindo, se o Antônio Carlos tivesse ficado, não sei. Eu acho que se o Antônio Carlos tivesse ficado, ia ser a situação diferente. Se o Lisca tivesse vindo naquela vez que o Juventude não quis pagar o que ele pediu. Então, eu acho que sobre o jogo contra o Guarani, mais do mesmo. O Juventude apresentando o que faz de melhor, que é nada. Jogando mal pra caramba. Porque jogou defensivamente, daí não consegue fazer um contra-ataque decente pra conseguir achar um gol, como foi contra a Ponte Preta lá naquela última vitória do Juventude lá em julho. Foi a última vitória do Juventude, faz 10 rodadas que não ganha. Absurdo, números absurdos. 8 jogos no segundo turno, 4 empates e 4 derrotas. 4 pontos, imagina, é ridículo. Bem campanha de quem tá merecendo o rebaixamento. Por merecimento, por meritocracia, o Juventude merece. Tá aí. É pior da campanha de quem tá na zona de rebaixamento, porque dos caras que estão ali na zona de rebaixamento, o Juventude é o clube que menos venceu, mais empatou. Sim, o Juventude é a pior sequência até agora, desse segundo turno. É absurdo, é ridículo. Se fosse por mérito, o Juventude merecia estar na zona de rebaixamento. Que, inclusive o Brasil saiu. Tá, em que posição? O Brasil achou um gol lá, tá em 15º. O Brasil achou um gol lá e eu acho que não cai agora que o Rogério Zimmermann veio. Mas achou um gol legal, né? Achou. A bola bateu na canela do cara e entrou. É aquele jogo que dá tudo certo, porque aquele Michel não vinha jogando nada. Daí o Zimmermann veio e fez 3 gols já. Sim, daí eles tiram o Zimmermann, trazem o Klemer, depois trazem o Gilmar Dalpozo, depois trazem o Zimmermann de novo e começam a ganhar. Sim. O Zimmermann pra eles é um deus, sabe? Eu não sei o que ele faz, porque eu assisti o segundo tempo do jogo do Brasil e tava decretado empate, o jogo bem mais ou menos, assim, daquele jeito, assim, que tu pensa, nossa, que dá pra dar uma vida no jogo. Daí os caras foram lá e fizeram um gol, bateu a bola no cara pra... Tudo que não acontece com o Juventude acontece com o Brasil, porque o Juventude, se bater a bola no cara, bate na trave e sai. No Brasil, bateu a bola no cara e entrou gol. E o próximo jogando o Bento Freitas também, né? Esse é o detalhe, né? Os 3 times que estão ali acima do Juventude na tabela, que é o CRB, o Paysandu e o Brasil de Pelotas, todos os 3 jogam em casa nessa rodada, né? E o Juventude quer jogar contra um time aí que tá brigando para subir. Porque o Atlético Goianiense é 4º colocado, tem a mesma pontuação do Vila Nova ali, que é o 5º, mas tá brigando para subir, né? E o Juventude pega uma pedreira, o Brasil de Pelotas vai pegar o Oeste em casa. O Paysandu, se não me engano, pega o Criciúma. E o CRB pega o Coritiba, que tá daquele jeito, né? Mas o Juventude... Cambaleando. A gente vê que a rodada não foi tão cruel pro Juventude, porque se tivesse ganhado do Guarani, tinha saído da zona de rebaixamento. Daí nessa rodada, se ganhar do Atlético Goianiense, pode sair da zona de rebaixamento. Só que daí a partir do momento que tiver que ganhar e depender de outros resultados pra sair da zona na mesma rodada, vai ser... Não, é o que eu te falei, o pior de tudo é que o CRB, o Paysandu e o Brasil de Pelotas jogam em casa os 3 nessa mesma rodada. E o Brasil de Pelotas no Bento Freitas com o Rogério Zimmermann é uma coisa de louco. Eu não sei o que ele faz, que milagre acontece, mas não sei o que ele faz com os jogadores, porque aquele Michel lá, a torcida do Brasil detestava ele. E daí o Zimmermann veio e foi lá, fez 2 gols, daí agora fez mais um gol. Tá, será que o Zimmermann é aquilo que o Vink talvez não seja? O motivador, que o Vitor tinha falado alguns programas atrás? Será que o Vink é o Zimmermann é o motivador que o Vink não é? Ou pode não ser? Ou é e não mostrou ainda? São características, né? Exatamente. Né, Maurício? Exatamente. De repente, o plantel do Brasil de Pelotas estava precisando de um cara assim. Motivador. Entendeu? Se o Juventude precisa de um cara assim no grupo... Agora não adianta mais. Não adianta mais, né?
Até trazer um novo técnico e ele acertar os pontos, jogar na Mega Sena e torcer pra acertar, pra ganhar. Exatamente. E aí, senhor Vitor, falando do Juventude mesmo, falando do Vink, o Juventude precisava mesmo de um motivador agora ou precisava de um cara que ajeitasse a parte tática? Eu acho que o problema do Juventude nunca foi só o treinador. Eu acho que o problema do treinador do Juventude é o menor dos problemas. Eu acho que tem os problemas internos muito piores, como o próprio departamento de futebol. O Biglia, o pessoal ali fizeram as escolhas erradas e mostraram isso até na questão da dispensa dos jogadores. Então eu acho que o problema é muito maior que só o treinador. O problema é físico, o problema é financeiro, o problema é de gestão de pessoas. Então, um clube nunca é rebaixado ou nunca luta para cair só por um motivo. Nunca é só o técnico. Nunca. Ele pode ser um dos fatores, mas nunca é só o técnico. Exato. E que nem tu disse ali do plantel. O plantel do Juventude tinha muito atacante, mas se tu juntar todos os atacantes, é um absurdo, sabe? O tanto de gol que os caras têm, sei lá, dá 5. Porque daí Maiquinho não fez nenhum. Daí o Elias fez, sei lá, 1 ou 2. O Ricardo Jesus fez um contra o Atlético Goianiense pra fazer sinalzinho pra torcida. Então, se tu juntar todos esses caras aí, é um absurdo, sabe? Por que não traz um cara que faz gol? Vinha bem. No ano retrasado tinha o Robertson que fazia gol. Daí no ano passado tinha o Thiago Marques. Daí esse ano, não sei. Nada. Bom, Ninguém. vocês sabem que o Juventude precisava de uma coisa imediata. O Juventude milagre. precisava de algo imediato. Eu concordo muito contigo quando você diz que o problema não era só o treinador. Concordo, mas também concordo com aquilo que a Carol diz. Se tivessem mandado o Julinho embora, Se não tivessem nem trazido o Julinho. Exato, porque aí o Juventude talvez, mandando o Julinho embora há tempos atrás, pudesse ter recuperado o Juventude e não ter ficado tão no imediatismo. Ficou com a corda no pescoço. E daí vai querer exigir do Vink o quê agora? Milagre? Não, mas a gente tem que cobrar o cara, ué. Não, sim, eu concordo contigo. Mas digo assim, querer cobrar um imediatismo do cara agora, será que dá pra ser agora? Mas ele comprou essa ideia, ele veio sabendo que o resultado que precisava era pra ontem, não era pra daqui 10 dias, é pra ontem. Ele já tá, quantos jogos eu vi que já tá... São 4? 4 Paysandu, 2 derrotas em casa e mais uma pro Guarani. Cara, 2 derrotas 3 derrotas e um meu. empate. E aí? Não é nem... Então beleza, não vamos cobrar imediatismo. Ele não conseguiu ele conseguiu mais derrota do que empate. O que pensar. É difícil de pensar, porque quando o primeiro jogo foi um empate, né? O primeiro jogo foi um empate com Fora o de Paysandu, que casa. o Juventude jogou bem. Fora de casa, Inclusive, jogou super bem. Podia ter vindo com a vitória se o Guilherme Começou Queiroz não ganhando. tivesse perdido aquele gol lá, que agora vai ficar mais um si. E se o Guilherme Queiroz não tivesse perdido aquele gol, e se o Fred não tivesse falhado 2 vezes, e se o juiz tivesse terminado o jogo 1 minuto antes? Daí não sei, sabe? O primeiro jogo ali, um empate, 3 gols, porque o Juventude não marcava muito Não tempo. fez 3 gols, e depois, só fez 3 gols uma vez no ano, contra o 3 Cruzeiro. derrotas. Daí Deve muito, né? Tá devendo muito o Juventude. E aí vocês percebem que isso entra num ciclo, que tudo que vocês pontuam, tudo que a gente coloca, vai se fechando. Vai entrando tudo na mesma coisa. De se tivesse mandado embora, do cara que não é motivador, do cara que entra com a corda no pescoço, do poder cobrar um resultado agora, ou do não poder cobrar um resultado agora. Tudo isso acabou virando uma bola de neve pro Juventude. E grande, inclusive. E a tendência é sempre piorar. Exato. A bola Porque daí se não ganha amanhã do Atlético Goianiense, a situação fica bem pior. Só que ganhar do Atlético Goianiense não é uma coisa assim fácil. É meio que utopia o cara dizer isso, mas a solução pra isso aí é ganhar jogos. Exato. Começar a ganhar. Exato. Ponto. Melhorar o Termina desempenho. tudo isso. Exato. Só que daí pra ganhar jogo é difícil. Daí amanhã o Juventude não tem o Matheus, que é tudo bem que vem falhando pra caramba, né? Só que o Douglas também não é muito bem quisto pela torcida, mas agora acho que tem que engolir tudo que falou do cara e dizer, vamos lá, vai pegar todas, e foi, porque é o que tem. E daí o Rafinha também, que tinha entrado bem, veio do Ipiranga, tava entrando bem e tudo mais, também não joga. O Bonfim retorna, né? Sim. Fica a dúvida aí com o companheiro dele na zaga se é o Mikael ou o Wagner. Lateral vai ser o Felipe Mattioni, o outro vai ser o Pará, o Douglas no gol. Então a defesa do Juventude não é, sabe? Se chutar uma bola lá do meio de campo, é capaz de entrar. Se der todo o azar que tá dando, porque a campanha do Juventude é de rebaixado, tudo dá errado. Um gol bem... Não tem como, sabe? Um gol feitíssimo, o Juventude consegue perder. E daí os caras vão lá e chutam, sei lá de onde, batem alguém e entra. Não, mais do que perder gol daquele jogo contra o São Bento aqui no estádio Alfredo Jaconi, pelo amor de Sim, Deus. no começo do jogo já era pra Juventude ter ganhado com o chute do Lucas. E daí não deu certo, e daí começou. Aí o que é isso aí? É treino?
Botar os caras pra chutar o treino inteiro. Exato. A semana inteira, treina das 9 às 9. Vamos ver se conseguem. Se não... Mas a gente tava conversando sobre isso esses dias. É desumano. Eu com o meu pai, que se... Mesmo que não caia ano que vem, tem que mandar 90% desses caras embora. Não tem como, porque o salário deles não é uma mixaria. Deve ser um dos... Não deve ser um dos maiores salários da Série B, mas deve estar ali entre os 10 mais. Porque só o Matheus e o Pará ganham bem pra caramba, né? Então vamos combinar, né? Que tem que jogar muito pra pagar o seu saláriozinho. E não é o que estão mostrando. E aí? Até porque se ficar o Vink, com certeza tem alguém que já tá na cabeça dele. Bom, alguém... ele não vai querer contar com muitos pra temporada que vem. E caindo ou não, essa galera vai embora, tem que ir embora. Tem que ir embora. Porque se cair, a folha tem que reduzir drasticamente. Daí perde patrocínio, perde televisão, porque daí na Série C não tem mais transmissão, né? Agora, o que me preocupa é que tipo de contrato que é feito com esses caras aí. Porque tem caras aí que eu acho muito difícil repassar para outros clubes. Muito difícil. Ainda mais, bom, principalmente pela campanha que vem fazendo, né? Pelo futebol que vem apresentando. Sim, se é reserva num time que pode ser rebaixado, quem que vai querer? A tendência... Só se, sei lá, né? Acontecer um milagre, os caras vão jogar bem. O Juventude tem que ganhar jogo, mas pra ganhar jogo tem que querer ganhar, cara. Tem que ir fora. É o Atlético Goianiense, é um dos primeiros, beleza, mas tem que ir lá pra ganhar. Não, o Juventude não passou do tempo de conquistar empate e comemorar, tem que ganhar. Cara, o que custa mudar a postura do time e ir pra cima dos caras lá? Tá perdendo de qualquer jeito mesmo, tá perdendo com o time postado atrás, tenta alguma coisa diferente. Os caras não querem ganhar, parece isso. E em casa, quando o time vai pra dentro dos caras, eles sentem uma pressão da torcida e aí não conseguem o resultado. Então não vão ganhar lugar nenhum, né? Se não ganha dentro, não ganha fora. Não, e daí o Juventude já tá com status de time rebaixado, porque daí eu tava assistindo o Juventude Guarani e os caras da própria transmissão estavam dizendo, então, se o Guarani não ganhar desse time do Juventude, que tá lá na zona de rebaixamento, tem que ganhar, porque é obrigação, esse time, não sei. Já tá com status assim, ó, ou tu ganha desses ruins aí, ou tá feia a coisa, e aí sabe? complica ainda mais. Já é o novo Boa Esporte. E o Juventude correndo risco de ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Sim, na próxima rodada, se perder e os outros se ganharem, pode o Sampaio ficar. Correia e o Boa ganharem, e o Juventude perder, a pontuação vai a 28 pontos os três. Só que daí os dois times vão a 7 vitórias e o Juventude tem 5 vitórias. Os empates, né? Então, sim, o e primeiro 875 empates já empates. bota o Juventude na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então a situação é mais que preocupante. É assustador. Mais que preocupante. É assustador, e daí para subir foi tão complicado, para cair é um assopro, né? Daí e o problema cruel. disso tudo é que já afeta diretamente a questão da moral dos jogadores, né? Que já praticamente não tem mais. Aí depois o próximo jogo é o Londrina em casa, depois o Curitiba fora. Aí o que esperar desses próximos confrontos? Sim, e o Curitiba com o novo comando técnico agora, né? Quer mostrar serviço? Vai querer, espero. É o estilo, Espero né? que não, né? Mas acho que vai. Claro, já é o Fux. E daí o jogo contra o Curitiba ia ser num sábado, a torcida tava se mobilizando pra fechar ônibus pra ir pra Curitiba, daí mudaram pra sexta. Daí agora também não vai ter nem torcida. Complicado, né? Muito complicado. Sabendo que esse Curitiba aí, como a Carol mesmo disse, com o Argel, treinador novo, que já é um cara bem rodado, e o Curitiba não é um clube pequeno, vai querer mostrar serviço, e se por acaso estiver embalado a jogar fora ainda contra o Juventude, que a gente não sabe qual vai ser a situação, vai querer ir pra cima. Não vai querer falar do trator, obviamente, de novo, porque ele já se queimou muito com isso, né? Mas ele vai querer ir pra cima do Juventude, né? Com certeza vai. O Argel tem muita coisa pra provar ainda, né? Ele tem bastante experiência, mas... E ainda mais que ele era uma das possibilidades de vir pro Juventude, Exato. né? Acredito que ele tem muita coisa pra provar dentro do futebol. Não sei se vai ser no Curitiba que ele vai conseguir, porque o time do Curitiba, a gente fala do time do Juventude, mas Tenebroso. o time do Curitiba, cara, é horrível. A torcida do Curitiba horrível. diz que é o pior Curitiba dos horrível, últimos horrível. anos. Não duvido. Não, é um dos piores times de se assistir jogar é o Curitiba, cara. Pode ter certeza. Que imagina um Curitiba e Juventude, então. Exatamente. Vai ser tipo Criciúma e Juventude no primeiro turno. Esse jogo entre Juventude e Curitiba não tá tão bem assim como um time de Série A deveria estar na Série B, né? Curitiba devia estar ali brigando nas primeiras colocações. Mas... Que tem o Fortaleza dando um banho de bola na galera ainda. Mas tá vem numa sequência bem ruim também o Fortaleza. Alcançando o Fortaleza. Tá um ponto de diferença ali pro CSA também, né? E vem numa sequência que também não é favorável. Duas derrotas, um empate e uma derrota. Então a última vitória do Fortaleza faz 5 rodadas. Já tá tremendo talvez ali. dos males o menor, porque fez gordura, né?
E isso acaba ajudando um pouco o time. Mas daí na próxima se perde, o CSA ganha. Tem que ser. E o problema do Juventude é esse. Daí na penúltima rodada enfrenta o Fortaleza e na última o CSA. Daí, se tiverem os dois lutando pra ser campeão, acabou, né? Quem que vocês colocam hoje, assim, se é possível, o melhor jogador do elenco do Juventude? Hoje. Pode dizer nenhum? Ou tu quer Pode. que É escolha que o um? que tinha de melhor saiu, né? Exato. O que tinha de Eu bom já foi. ia. Não quis ficar. Daí, Complica essa pensando é, aqui, ó, na defesa não tem ninguém que é bom. Bom fim. Não eu sei também se é. votaria no Bonfim. Fred, não? O Fred contra o Paysandu entregou os dois. É, né? o Fred tá bem mal. O Matione, não sei. É. Eu ficaria entre esses dois, o Bonfim e o Machado. Porque no meio de campo do Também não é Juventude. titular cravado também, o Matione. Uma hora entra Matione, Eu acho que é uma hora por entra isso o que- Choco. Acho que é por isso que ele Então, vai Mas é bem. que eu Como não, é que tu não vai entendo cravar? como é que ele não é titular com o Choco, sabe? Competindo com vaga. Porque o Choco é muito ruim. Vidal também é muito ruim. Cara, tem o Vidal eu vou te também. dizer assim, Que é ó, muito, é que o muito, melhor, muito ruim. tu pediu o melhor jogador no momento, né? É difícil, momento, mas exatamente. eu acho que assim, de qualidade, assim, vamos esquecer que o Juventude tá brigando pra não cair e tudo Isso, mais. isso. Eu gosto do Caio Rangel, cara. Ah, Caio Rangel é bom. É que ele não tá rendendo É o que ele verdade, esqueci pode, dele. mas Mas o Rafinha também entrou bem nesses dois jogos. o próprio Hugo Sanches a gente viu no Pelotas, ele foi É, muito bem foi claro que a bem. Série B é diferente, muito Não, mas quando diferente. ele entrou com o Juventude também, naquele jogo contra o São Bento, ele é. Eu disse semana passada até e repito. Ele corre, ele faz, acontece, só que não tem ninguém, sabe, pra juntar com ele e dar uma coisa boa ali, sabe? Precisava de mais um dele. Traz o Caprini de volta, então. Daí bota dois, correndo. Ela não consegue esquecer do Caprini, né? Incrível. O Caprini tá machucado. Sério? Que novidade? Onde é que é a lesão do Ah, Caprini? informação. Ai, não, daí Aqui, já ó, tá. na cabeça. Peraí que eu vou procurar aqui, ó. Mas é a informação. Mas vocês veem como é difícil. Eu fiz a pergunta propositalmente e ficou um hiato no ar. Todo mundo pensou. É que "Poxa, é difícil pra tu quem falar que eu agora em vou algum falar?" momento, assim. Não, pois é. Mas é que... Sampaio Correia, quem que é? Não, mas aí vamos jogar na nossa realidade. Sampaio Não, Correia, mas eu é a não mesma iria coisa. Todos perguntar os times isso que pra estão você. brigando pra não cair, é difícil tu elencar uns. Entende? Se eles estão brigando pra Ou não melhor, cair. então, Brasil de Pelotas. Da É. nossa realidade. Éder Ciola aqui. é o melhor do Brasil de Pelotas. Aí, ó, viu? A Carol demorou muito menos pra responder do Brasil. Tá, Pelotas e que do posição que Juventude. ele joga? Lateral. Pois é, mas é o melhor que tem, entendeu? É o melhor É porque que no tem. ataque do Brasil de Pelotas, o que está melhor nas últimas duas rodadas é o Michel, porque faz gol. Mas, bah, vinha muito mal no campeonato, né? Não dá. Vinha malzão. O torcedor do Brasil já tava querendo... Eu tava até brincando com o torcedor do Brasil, que ele disse que era pra trazer o Michel pra cá. Eu disse, pra ver como tá bem. Esse Michel era aquele que jogou no. O artilheiro? Artilheiro do Gauchão. Do São Luís. De Juiz. Pois é, né, cara? Que estranho ele ter. Ele já tinha sido. Quando que ele chegou no Brasil? Faz pouco tempo? Depois que no acabou o Gauchão? Gauchão, ele tá no Brasil desde que acabou Ele, o se não me Gauchão. engano, ele foi disputado por muitos clubes aqui do Exato. Brasil, inclusive pelo Caxias e Juventude. Exatamente. É. Daí o Brasil ficou com o prêmio e disse que não tava indo bem. Agora que o Zimmermann conseguiu fazer um milagre. E qual é a perspectiva do jogo contra o Atlético Goianiense? As piores. Das É. piores possíveis? Claro. Vocês acham que o Tudo ou Juventude- nada. Você acha que o Juventude perde esse jogo contra o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense vem numa ascensão muito, muito notável nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E um detalhe interessante, o terceiro colocado é o Goiás, o quarto é o Atlético Goianiense e o quinto é o Vila Nova. Ou seja, Futebol para goiano. acirrar mais ainda a disputa. Tem 3 rivais ali, um em cima do outro na tabela. O Atlético Goianiense no G4, precisando ganhar para quando vê passar o Goiás, abrir uma distância maior do Vila Nova. E o Juventude nessa condição aí de patinando. Então o que eu digo é a pior perspectiva possível. O Juventude tem que jogar contra o Atlético Goianiense, assim como jogou com a Ponte Preta. Acha um gol, faz o gol e depois deu, sabe? Bota 11, um do ladinho do outro em cima da linha do goleiro, não passa nada. É a hora de começar Bota os bracinhos a pra juntar trás, assim, ó, resultado. que daí não tem pênalti. Pronto, um do ladinho do outro. É a Acabou. hora de começar realmente a brigar por resultado. 1-0 é o mesmo que 10-0, né? Sim, Então tem que 1 a 0 é começar- 3 pontos, tá bom. Tem que começar realmente, concordo plenamente. Eu acho que a hora do Juventude é essa, é buscar a vitória. Nada mais interessa pro Juventude a partir de agora. Nada. Até porque já empatou demais também, Não, né? pelo 3 Nossa, empates, deu, né? né? Julinho foi o campeão. 27 do Se rodadas. tivesse 3 empatado, empates. pelo menos se tivesse empatado com aqueles confrontos diretos ali, o Criciúma e São Bento, tudo bem. Porque daí era confronto direto, tudo bem, eles já não, era pa- com o não- Vink já. eles não passavam da gente. Mas daí perdeu os dois, ficou. Daí naquela situação ali maravilhosa. Só passando o dia, repassando o dia e o horário do jogo de Juventude contra o Atlético. É Amanhã às 8, às é, 7h15. A partir das 7h15 da noite, o estádio Antônio Ascioli, Isso né? aí. Eu não conheço esse estádio aí. Nunca nem vi também. Fui até olhar se não tinha um apelido, mas não tinha. Não Porque é ali em Goiás eles jogam ou no Serra Dourada ou no Estádio Olímpico de Goiás. É, o Goiás que é vai onde jogar no Olímpico. geralmente o Atlético jogava, né? Então, Na Série A jogou alguns. não sei sei onde também. é que é esse Antônio Ascioli aí.
Podia jogar sem torcida, assim, Imagina ó. o campo. Sem pressão, já que o Juventude gosta muito de É reclamar da uma, boa, pressão. é uma boa pergunta, imagine o campo. Parece que nada vai favorecer nesse jogo, né? Mas o campo é ruim pros As dois desculpas já também. estão prontas. Tipo, perdeu. O campo era campo muito era ruim. ruim. Viagem longa. Pouco tempo pra descansar. Goleiro reserva. O time deles Rafinha era muito machucado. Eles estão lutando pra subir. Então em quarto colocado. Anota aí que vai ser tudo isso que vão falar amanhã. Olha, dá pra anotar mesmo, hein? Que Culpa é do uma boa, Julinho. é uma boa. É. Ainda, estamos sofrendo reflexos do Julinho Camargo. Se todo mundo tiver que ficar sem folga, a gente fica. Então, assim, tá ó. na hora já. Flávio Vamos Campos começar falou a ficar isso. sem. Deu uma entrevista dizendo isso. Que Ah, se então. tivesse que agora tirar todas as folgas, tirava. Cadê? Não, pode tirar. Já tá na hora já. Já devia ter tirado. Primeira derrota. Cara, Eu sou contra, mas se ele fez essa proposta, acho que já tá na hora já. Tá, né? Já passou do tempo. Queria saber dos salários. Sabe, Cristiano? Esses nunca tiram folga. Porque Só sei que disseram nada que tava sei. atrasado. Os Tava rumores são atrasado isso, até né? um tempo atrás, né? Mas já devem ter regularizado, porque... Pros jogadores e os funcionários. Sim. Até porque se com o salário em dia não funciona, imagina com o salário atrasado. Piora a situação ainda. Mas o que eu tava sabendo, inclusive, é que tinha salário de funcionários atrasados. Né? É pior ainda, né? Então, É pior. É foda. Porque esses Sim, jogadores aí, quando eu conversei com o Laurinho, foi que ele me disse. Os jogadores ganham 20 e poucos mil. O funcionário ganha, sei lá, R$1.000 no máximo. Daí, É, o que precisa do dinheiro pra pagar as contas. Coitado O jogador de não precisa estagiário. porque deve ter, né? Ih, pelo de amor certo. de Deus. Os roupeiros ali, né? A galera que trabalha mesmo no clube, que tá ali arrumando grama e tudo, né? E torcida é irracional, né? Diz, não, tem que pagar o jogador. Peraí, né? O jogador Só pra constar que o estádio Antônio Ascioli é o estádio, digamos, oficial do Atlético. do Atlético Goianiense. Ele passou por uma reformulação há um tempo atrás. O Atlético Até- Goianiense tem Até torcida? meio estranho, porque começou em Não. 2013 É uma pergunta essa mesmo. reforma no estádio e só terminou Organizada? agora, vai saber. Não, torcida mesmo, deixou. Não sei qual que é. Porque tem, tipo, Boa Esporte, não tem torcida, sabe? Eles têm torcida sim, claro que tem. Tem. Quem? Boa Esporte? Não, O Atlético Ah, Goianiense. não, quero ver a média de público deles, quero ver se é boa assim. Bom, a Dá pra capacidade do assustar. estádio é para 10.500 pessoas, então vocês já podem ter uma noção. Ah, mas É, tá mas certo. bem ele. pequeno. Ó, a média de público deles é pior que a do Juventude. Então, tanto pra subir. 1.895. Nossa senhora. Tão lutando pra 1.900 subir. torcedores. Então, pressão não vai ter em julho. 1.900 torcedores. Olha, a coisa... É a pressão na própria cabeça agora. E olha o valor do ingresso, é 20 pila. Nossa, é 40. Estudante 10. Bom, Ganha um Lá, cachorro né? quente, assista um Aqui- jogo e ganha um se é cachorro aqui, quente. não, né? Se é O- aqui, eles cobram 50 ainda por estudante. o Caxias nos últimos 4 matas fez a 7,70 era a meia, alguma coisa assim, que era Sim. 14, 15 reais o ingresso e a meia era 7, alguma coisinha. Pois é, há de se O levar em Juventude tá consideração. caro o ingresso ainda. Daí vão esperar faltar, sei lá, 6 rodadas, precisa ganhar 6 pra botar 10 pila o ingresso. Mas isso aí é um reflexo de que eles precisam de dinheiro pra pagar os caras. É isso aí, não adianta. Uma coisa puxa a outra. Com certeza eles já devem ter adiantado tudo que é dinheiro de patrocinador, televisão, pra pagar todas essas multas de treinadores aí. O que tu acha que de onde é que vem o dinheiro? Não é assim de dar É isso que eu fico pensando, daí tem que pagar a multa do Julinho, daí o novo salário do Vink, não era melhor ter pagado o que o Lisca queria aquela vez ter trazido o Lisca? E o Tonieto deve colocar dinheiro dele. É, eu isso aí espero, né? todo Ah, presidente geralmente faz, sim, sim, então sim. Com certeza. O dinheiro dele, não. eu tenho quase certeza que coloca. Acho que não. Tenho quase certeza que coloca. Cara, isso É é... o Isso mínimo é... que eu espero com tudo que eles Não estão sei se fazendo. ele tá A ainda bagunça. colocando. Pode ser que ele já. Mas eu tenho certeza que Esses ele já grandes gastou. empresários do Rio Grande do Sul aí, principalmente no ramo de... que trabalham com granja, essas coisas, geralmente se são Não, mas- presidentes mas do clube, eles tiram do bolso. pra Nenhum pagar. presidente de clube é pobre, não. Ninguém pega a presidência de clube pobre, porque já sabe que. Tem influência, tem contatos, Então, tudo isso, né, pra ajudar o clube, né. É, eu gosto de citar o pobre meu Glória lá, que também, o presidente granjeiro lá e muitas vezes pagou o salário do jogador com o dinheiro do bolso. aí o cara O sabe Nelson que. da Rigo, quando era presidente do Caxias, tirava do próprio bolso. pra Muitas vezes. sustentar O Caxias. clube só não fechou hoje por conta O dele. presidente atual do Caxias pintou todo o estádio. Pois é. Ele que pintou ou ele que pagou? Pagou a pintura. Ah, Mas ele pintando ia ser uma baita não foto. vai É, saber, não não. podia Do jeito perder que ele a é, cara. Não Ele, duvido, ele serve até comida na confraria, então. Mas, cara, esse é humilde. então, quem É, sabe. mas isso é interessante, Tem cara, uns que não dão valorizar o entrevista presidente. nem em rádio, né? Opa, deixa no ar. Polêmica. Deixou que... Fala no microfone, por favor. Deixou que... Tem uns que não dão entrevista nem em rádio. Obrigado. Quem será? Acho que eu sei. Sabe Esse sim. aí mesmo. Todos nós sabemos. Vai fazer que nem o Nunca Renato vi dando deixando entrevista. subjetivo ou você vai Deixa, falar deixa aí, quem? deixa aí.
Fica na mente aí Ah, de tá quem bom. está nos ouvindo. Fica nas entrelinhas, porque tá bem na cara. Tá bem na cara. Deixa eu perguntar pra esse mau caráter aqui da minha frente. E o time lá, o teu time que você trabalha, já tem técnico ou não? O Cristiano responde ali. ó. Ah, o Ele Cristiano, sabe tá bom. Por que o Cristiano responde? Não, tu que tá sempre perguntando. Você. Então, se eu tô sempre perguntando é porque eu espero uma resposta, né? Fala, estagiário. Sim, tem técnico. A pergunta foi essa, eu te dei direito a uma pergunta, tu fez a pergunta errada. Deixa Tu eu fez fazer a pergunta errada. Não, Deixa eu fazer agora que aí, eu não ó, tu fez a pergunta errada. Tá, entendeu? não, se eu tivesse perguntado o Em seguinte, primeira mão. quem é o treinador do Caxias, você ia dizer, não tem posso técnico. falar. Entendeu? Então a pergunta não tá errada. Isso Você vocês que estão dizendo, agora você nunca mais vocês vão responde- saber. Você ia responder de qualquer jeito, você ia Ah, ele desviar a ia dizer de resposta. novo que a gente ia se admirar. Você Não, o sabe, Caxias é. treinador novo. Ó, a Karine tá com a resposta da ponta da língua a partir daí. Não, pode falar. Como tu disse todo o programa. Não, mas se é o que. É um cara que está É um cara trabalhando. É um cara Não novo. podemos É anunciar. o Pepe Guardiola, que ele reclamou lá que o City ganhou só de 3-0. Vai vir pro Caxias fazer 12-0. Que isso, cara? Porra. Não, mas o Caxias, questões éticas, né, cara? Tem que esperar assumir o presidente. Vai, Só não diz tem aí se como. Tá tu certo. gosta da figura. Dá umas dicas aí. Posso fazer uma pergunta? Gosto, mas não sei se era o momento. Posso fazer uma E pergunta? é o Zago. Cuidado que não pode... Por acaso o Caxias está esperando terminar a Série C para anunciar o novo técnico? Ou Ih, tá Marchulho. Gente, a gente vai perder o emprego. Certo que sim. Perde. não? É uma pergunta só. Série C Responde. é o Tamarchulho. Se for esse. O Vitor fica quieto. Atenção! Não precisa esperar acabar a Série C. Só isso tem pra dizer. Não Ó. precisa esperar acabar a Série C. Já acertou. Prestem Tá. atenção Atitude nessa Kubik. resposta. Não era o momento. Então vocês, comece a pensar. Não, isso é minha opinião. Exatamente, então. Minha opinião. Não era o momento. Tá, mas e aí? Eu acho que é o Itamachule. Depois dessa aí, eu Ó, aposto. Vou fazer um bolão essa aqui. risada marota aí. Quem que tu aposta, Vitor? Fica. Não, tu aposta Luiz também. Carlos vale. Vinck. Ah, bom. Bom, É o grande nome. Gilmar Dalpozo. Não, não Rogério tem. Zimmermann. Ah, cara, Antônio Carlos. Ah, o Antônio Carlos doeu, né? Agel daqui. Ferreira. Essa foi Não, lá no fundo esse eu do tenho tempo. certeza que se a direção de futebol continuar, o Zago não pisa lá. Por Pode ter quê? Eu certeza. gosto do Zago. Saudades, Zago. Saudades, Lisca. Saudades. O Zago tá Série treinando, C, inclusive, mentira. Algumas atitudes do Zago extra-campo comprometem a sua estadia no Estádio Centenário. Mas, cara, tem que esperar. Daqui 10 dias tem o anúncio do novo presidente, que provavelmente vai ser o Vitacir. Aí continue a mesma galera aí do futebol e tudo mais. E aí, O 7 fica, né? se o Vitacir ficar... Até porque o Vitacir fazia parte do departamento de futebol junto com o 7, né? A tendência, claro, que o Vitacir, como saia do departamento de futebol para ser presidente, entre mais alguém no departamento de futebol para ajudar o 7. Tem o Bersag, que também já atuava, mas não ficava o dia inteiro lá, mas acredito que ele Time de empresário. vai fazer parte dessa comissão e tem que esperar, não adianta. Renovou com o Jean e o Laércio semana passada, os dois zagueiros. Acho que o Caxias tá bem Já servido tem de zaga, zagueiro. então. Tem 4, né, cara? Tem o Jean, que pra mim é o titular e é capitão, não adianta. Tem o Laércio, que foi bem quando foi acionado. O problema do Laércio é as lesões, do Jean também, né? O Júnior Alves e o Thiago Salles. O Thiago Salles é o que eu mais gosto dos zagueiros que tem, mas é o que menos jogou por conta que ele chegou na Série D, tava bem, mas teve essa lesão. E no final aí tá se recuperando. O Júnior Acho Alves que- foi artilheiro também, né? o Júnior Alves foi um dos artilheiros. Contra o São José, fez 2 gols no jogo, então... E são só esses 4? E na Série C também ele fez 2 gols no jogo, né? Não, o Caxias já tinha renovado com o Diego Miranda. No elenco tem já o Rafael Gava, tem o Lúcio, que eu acho que também tá na hora já de dar uma chance pro Lúcio. Tem João E o João Paulo. o Paulo. João Paulo, vai voltar. Inclusive Esse interessante... camisa 9 é de respeito. O JP9. Interessante saber que tem 6 atletas no Novo Hamburgo, que o Novo Hamburgo também já está parado, e tem 6 atletas no Novo Hamburgo com contrato e que estão treinando lá. Então, Treinando no Centenário, não, treinando no Novo Hamburgo. lá no Estádio do Vale. Quem seria? Alguém, nome assim muito bom? Porque o Aimoré, parceiro lá do Novo Hamburgo, trouxe 800 caras pra Copinha, tá lá, tem 2 gols. Campeonato inteiro. 7ª rodada. É É o- tipo Juventude. Maior elenco, assim, e não consegue. Porque assim, andar. esse campeonato gaúcho vai ser um dos mais difíceis
acredito eu, dos últimos anos. Que tem a volta do Pelotas e o Aimoré também fez um time bom e o Caxias tá muito atrás dos demais porque a maioria dessa galera aí fez grupo para disputar a Copa Vianney. Já tá os caras vão jogar entrosado já, O cara. Avenida tá voando, né? O próprio Avenida, o Aimoré. A sorte que o Ipiranga não Ipiranga. joga... Até o Inter de Santa Maria que também não acabou não... O Inter de Santa Não Maria tá subiu. uma várzea. Tem 2 gols também na É Copinha. o penúltimo, né, do grupo. Acho que é o último, porque não tem nenhuma vitória. Não, e claro que o Caxias vai ter a briga do Juventude, porque o Juventude, do jeito que tá, vai reformular grande parte do... É o do- último, o Inter de Santa Maria. Então, assim, é time novo, é outra história. O Brasil tem a volta do Zimmermann. Então eu acho que vai ser um dos campeonatos gaúchos mais difíceis dos últimos anos. Segura. Tomara mesmo que seja, pra de repente Segura, acabar de amor de novo Deus. com a hegemonia da dupla. Com o intercampeão brasileiro, né? Não Olha, sei. Esse Eu não assunto tá... Ah, meu Deus. Esse assunto aí tá quase chegando. Falta muito pro nosso intervalo, produção? Falta. Já saiu o time titular aí, confirmado. Fica à né? vontade, dona Karine, pra falar do futuro campeão. Não falei quem vai ser, só falei pra falar do futuro. Tu que escolhe qual Vamos deles falar que vai de futuro ser. campeão empatou ontem, então. Ó, ela. Já Nossa, se fica Ela me falou. cortando ali, ó, só porque tu time verde ali. É o. Sempre os caras. Então é o Bahia, então eu São acho. Paulo, né? Não é o Bahia? Bahia. Claro. É o Bahia, né? Boa. É o Bahia, tu quer dizer o E é Bahia? isso aí, Ah, tá, é o claro. Bahia. 1-1, não foi? Isso foi. Foi isso aí. Aqui, ó, Foi de nós, nova? nós temos que deixar esse assunto pra depois do Pode ser o intervalo. Flamengo também, né? Pra Vamos falar da pegar- copinha, então. pra pegar a Karine O tá Flamengo também empolgada, empatou. porque ela tá Não vendo disse quem? ela tá vendo o Inter no momento bom, então ela tem que aqui, ó, tem que pegar o Tá tempo emocionada. cheio pra ela falar disso aí. Eu falo da copinha, vamos encerrar falando da copinha. A copinha. O Avenida e o Pelotas estão invictos Mais na um copinha ainda. Pelotas. Os dois estão invictos. O Ipiranga tem o Pelotas melhor. venceu o clássico ontem, né? Venceu 2-1 em cima do Farroupilha, fora de casa, né? Não tem mude muito porque é tudo em Pelotas. Mas o Ipiranga tem... 2 jogadores expulsos. Baita jogo. Baita jogo, foi Eu um bom ouvi jogo. também uma parte do jogo. E eu ouvi o do Avenida de manhã também, que saiu perdendo pro Inter de Santa Maria. E virou o jogo. O Avenida tá assim, ó. Acho que já pode entregar a taça pra eles de campeão, porque não tem. Eles estão voando muito, né? Eles venceram por 3x0 o Grêmio, né? Sim, venceram o Grêmio, daí fizeram amistosos com o Juventude, venceram o Juventude, daí ganharam o Juventude de 4-0. Nossa, eles estão assim, ó. O Ju perdeu, né, do sábado. 2x1 pro Perdeu 2 a 1 Lajadense, se pro não me engano. O Grêmio fez Lajadense. 5x0 em cima do Nova Tinha Prata. ganhado do Lajadense por 2-1 em Caxias. Daí na rodada seguinte, ganhou na 7ª rodada do Lajadense. Daí foi jogar em Lajeado, perdeu por 2-1 também. Daí foi uma troca, assim. Parceria Quem é o comandante do Pelotas? do Pelotas. É o Paulo Porto, não é? É o Paulo Porto. Opa, Porto. é um bom E cara. do Avenida é o Dykes. Fabiano Dais. A dupla Caju tem uma retrospectiva muito boa jogando lá em Pelotas. E ano que vem os dois vão jogar. A dupla Caju. É que jogar em só a Pelotas parte é do complicado, então, né, Caju, Pelotas, O quê? jogando bem. Não, tem a A retrospectiva ruim. Ah, É, foi boa, irônico, perdão. foi um- Foi irônico e muito, inclusive. Desculpa. É que na verdade ninguém encontra facilidade quando joga lá, né? É... Convenhamos que são as melhores torcidas do interior do Rio Grande do Sul. Né? O quê? Ah, por favor. Sim! É o Ju? Como assim, Carol? Pelo amor de Deus, a UPP é a melhor torcida do interior. Isso a gente tem que concordar sem clubismo, com clubismo à parte. Não tem quem discorde disso. Isso é verdade. É, todo mundo fala que jogar com eles lá, as torcidas lotam sempre, Boca do Lobo não é A fácil torcida de do jogar. Brasil vem bem fraca na Série B, mas a UPP do Pelotas eu acho que é a melhor torcida do interior. Não tem. É, o pessoal da Boca do O Lobo PP é o lá que é um hospital. É, a unidade básica de saúde, que é a isso Barra aí? Brava do unidade Pelotas. pacificadora de polícia. Unidade pacificadora de polícia aí. Olha o jeito que Rio vocês de estão falando, Janeiro. eu vou gravar aqui aí e vou mandar lá no grupo. Nós vamos ser agredidos a próxima vez que em Pelotas. Vocês vão lá cobrir jogo em Pelotas, vocês vão levar umas pedradas. Vai. Quero ver. Pelotas Nós- é, bom, nós- Pelotas é a eu terra também dos recebi com doces. flores. A gente ia tomar de qualquer jeito. Sim. Me receber com flores, que eu acabei de falar bem deles aqui. Bom, pessoal, Os depois doceiros. a gente vai pro intervalo rapidinho e depois a gente fala de Inter e Grêmio. A Uhum. prospecção para as próximas rodadas. Seleção. Já voltamos. Muito bem, voltamos. 7 horas, 8 minutos e agora sim. Vamos falar da dupla Grenal. Falar primeiro do Inter, que já está jogando. Não. Não está jogando? Não, começa às 8. Me diz uma coisa. Por que vocês estavam no minuto a minuto? A gente Eu me tava- confundi aqui. Não, Tem o pré-jogo, né? Ah, eu falei que era às 8 antes e me disse que estava jogando já. Bom, me perdoe pela gafe. Vai ser às 8. Pré-jogo. Pré-jogo. Bom, faz parte. É o seguinte, então. Já tem uma possível escalação do Inter aí ou não? Sim, era o que a gente tava discutindo aqui, né? No Exatamente. caso, se ele vai com
com o Alves ou com o Damião de titular. O interessante é que aqui tá o Rodrigo Dourado, mas o Rodrigo Dourado nem viajou, vai ser o Gabriel Dias, né? É provável, bem certo. É que a gente... Depende, né? O time provável é aquele que a gente já sabe ali, só com essa alteração ali no meio. Provavelmente o Gabriel Dias ou o Charles, que tinha opção também, mas acho difícil ele sair com ele. E daí fica a disputa no ataque, entre Alves e Leandro Damião. É que muita gente falava no Charles, mas eu acho o Charles muito improvável, até porque o Charles nem tem sequência. Né? Mas o Gabriel Dias também não tem jogado. Inclusive, Imagina. o Charles perdeu muito espaço, né? Como o Charles perdeu espaço no Inter, né? Era o que a gente tava comentando, né, desse jogo aqui. O Inter tem a chance de novo de assumir a liderança, só o empate já basta. Até porque, como a gente tava comentando, nunca venceu. Vai o Gabriel Dias mesmo e o Jonathan Alves, que foi o que eu te falei, Cristiano, que ele não ia sair com o Damião. Mas esse jogo eu acredito que era mais pro Damião, pelas características que ele apresenta. Mas voltando então, o Inter pode reassumir a liderança, só que o empate já basta. Porém, tem esse aspecto negativo que nunca venceu a Chape na Arena Condá. E a Chape brasileiro. precisa ganhar também pra sair da zona. Exato. Empurrar o Ceará de volta. Só que o lado positivo é que o Inter é o melhor visitante do campeonato. O Inter não faz gol lá desde 2014, né? Desde 2014 o Inter não faz gol lá. Qual que foi o Se for placar mais 0 a 0, elástico lá? Do Inter contra a Chape? Ah, meu Da Deus. Chape contra o Inter. Da Chape contra o Da Inter. Chape contra o Inter. Só um pouquinho aqui. Chegou uma Foi? Eu não tô entendendo. Mas não foi? Achei um ataque, Karine. Não, mas vai ser um jogo Se difícil, me de atacar- verdade. Eu vou atacar. Não, vai ser um jogo difícil porque sempre é. E como a Carol disse, a Chape também, né? Não vai jogar pra brincar, por mais que eles estejam, numa situação difícil. Vão jogar pra... Sabe o que eu acho? Eu acho que a Chapecoense joga muito mais no empurrão, da motivação de precisar ganhar, do que propriamente por qualquer outra coisa. Eu acho que não vai ser um jogo difícil pro Inter. Eu acho que o Inter sai com a vitória de lá bem tranquilo. Não sei. Eu acho, sabe? É a opinião, Olha, claro. Tomara que o Inter entre com esse É o pensamento. reencontro do Guto com o Inter, né? Mas olha o que a Que gente gente, pensava no jogo E contra acho o Paraná que- em casa também. Acho que vai ganhar, então. Todo mundo dizia, vai ser um jogo Além do tranquilinho ex. em casa, imagina. Foi aquilo que foi. Tem né? algum Paraná ex-Inter foi na Chape, sofrimento. além do Guto? Não que eu lembro. Tem Não sei se o tem Rafael Thierry, que era ex-grêmio. Ah, não, mas daí não. Ele Carlos não, o Márcio Araújo também não, o Diego Torres. Tem o Leandro Pereira. O Leandro Diego Pereira já Torres. jogou no Inter um tempo atrás. Ele é o quê? Vulgo Leandro Banana. Ele é atacante. Ó, Mais um atacante. Vamos apostar aqui na lei do ex. Ah, Diego sai Torres. fora, Carol. Fora já. A lei do ex já valeu contra o Flamengo, meu. O gol do Vitinho lá, aquele golaço já tá, Mas já todo tá jogo tem ótimo. que valer. Já tá ótimo. É a lei número 1 do futebol. Ah, meu, daqui a pouco começa o jogo e não tem o que falar, né? É brasileiro, tem que focar aí e jogar aí. É, Sei lá. o Inter precisa, só depende dele para se voltar a ser líder. Só depende dele. Inclusive, por isso que eu acho mesmo, porque por estar embalado assim, que não perde pra Chapecoense hoje. E o Palmeiras também deu uma bobeira, né? Que podia ter ganhado. O São Marcou Paulo empatou, passo. vai que Marcou o passo. Inter empata também. Palmeiras também. Inclusive, dos Vai, 6 ali ganhou. primeiros, o Grêmio foi o único, né? A ter... Que venceu. Que ter, a ter agora. vencido. Gigante Paraná. Até agora, exatamente. O todo poderoso Paraná. E eu achando Sim. que era o primeiro tempo ainda, que o Grêmio tava fazendo 2x0. Daqui a pouco acabou o jogo, só 2x0. Eu pensei, ué, achei que ia ser uns 17x0. Foi a mesma É, coisa. eu acho que o Inter vai ganhar a Chapecoense, mas também não vamos botar um placar tão elástico assim. não. Que nem, 1x0 já tá ótimo, meu. Vale os 3 pontos iguais. Eu tô bem feliz já. Não, é que nem a gente fala, um 0x0, jogo truncado, termina ali 49 minutos do segundo tempo, 0x0, o Inter é líder. Pouco importa, fez 5x0, empatou 0x0. O importante é retomar a liderança, né? Mas será que não é interessante fazer um saldo de gol mais elástico, se puder? Se possível, sim. É Pois porque é, o por isso. que Porque tá botando o diferencia Inter, um gol. o que tá botando o Inter na liderança é o saldo de gols, Pois né? é. Um gol. Mas se ganhar já não é isso. Se ganhar. Sim, por isso que a gente comentou. Se ganhar já não interessa mais. Só Se que- ganhar, já passa os pontos e também se aumenta o saldo de gol ali. Mas o São Paulo também, eu li um texto ontem de uma menina dizendo que o São Paulo ia golear o Santos. Como? Uhum. Aham, isso aí. Tem que aproveitar que vai pegar o Santos Golear e o fazer saldo de gols. Santos. Poxa, aproveitar que Tá vai bom. pegar o Santos, tá, tudo bem, não vive aquela Melhor fase fase. espetacular, Não, mas... o Santos tá vivendo agora a melhor fase dele no campeonato. Mas é o Santos, né? Poxa vida, o São Paulo e Santos, nossa, golear Eles que estão nem- Mas fazendo são- muito são- gol, pelo menos. Estão tendo lá. Se fosse o Vasco, o Botafogo, não dizia nada. Mas vamos esperar, Vasco, né? Daqui coitado. uns 50 Pena já. minutos começa. É, o time do Vasco penando, né? Acho que Não, o Vasco é Tomara uma que o Juventude tristeza, né, fique cara? na Série B pra enfrentar o Vasco no ano que Não, o vem. Vasco é uma tristeza. O Vasco é uma tristeza. Tá Está, difícil, né? com pena dos Tá torcedores conseguindo do ser Vasco. pior que o Botafogo, cara.
E olha que o Botafogo Botafogo é também simpático, tomara que fique lá. patina, né? É que as pessoas falam, mas na realidade o Vasco da Gama é o maior clube do Rio de Janeiro, né? Queira ou não queira, o Vasco é o maior time do Rio de Janeiro. Muito maior que o Flamengo, E outra coisa, sem dúvida. a gente tava falando do Inter aqui, já pulamos lá pro Vasco, mas vocês viram aquele, acho que é interessante comentar, aquele vídeo do torcedor do Flamengo lá de dentro do Maracanã filmando a todo mundo quieto, e ele, o torcedor mesmo falando isso, né? Todo mundo quieto e só os corintianos cantando. 48 mil Não, e pessoas no fora Maracanã. os que estavam indo embora do estádio, né? Exatamente. Se não observasse no vídeo, tinha uma corrente de pessoas se deslocando até a saída do estádio É do Maracanã. ridículo isso, né? É ridículo, né? Pra uma torcida Aí o cara título te pergunta maior do quanto é que mundo. tava o jogo. Ah, tava 3x0 pro Corinthians, tava 4x0 pro Corinthians. Não, tava 0x0. 0x0. 48 mil flamenguistas. Quer dizer, como ele mesmo diz, é o cara que vem pra tirar foto. Ao invés de cantar, ele vem fazer selfie no Sim, estádio. mas isso daí tem em tudo que é estádio. Pois é, Mas Não não, é- gente, a torcida do Flamengo é Não só é gente exclusividade assim. do Flamengo. A torcida do Flamengo é só gente assim. Tanto é que a torcida do Flamengo que canta é quando o Flamengo joga do Nordeste. Que os caras vão lá, nunca ver o Flamengo na vida, né? Aí vão ver o Flamengo uma vez no ano, lá no Nordeste. Aí cantam sem parar. Aí dizem, olha, a torcida do Flamengo leva... maior do mundo. Leva torcedores para o Nordeste do Brasil, para não sei aonde. Leva. Lá na Conchinchina da África. Ai, que tem pistolou. Gente, a torcida do Flamengo não existe. A torcida do Flamengo não existe. O Ó, tu não Flamengo vai pro não Rio de tem Janeiro torcida. depois desse áudio. Não tem torcida. O Corinthians, que dizem Dois que lugares que não podemos ir dizem esse que ano. Flamengo e Corinthians as Eu maiores. gosto. Viu, torcida do Pelotas e Flamengo? Rio. Dizem que Flamengo e Corinthians as maiores torcidas do Brasil. Mentira, a torcida do Corinthians é muito maior do que a torcida Vou te do dar uma Flamengo. camisa do Flamengo, posso? Muito maior. Muito Pode dar maior. pra mim. Eu toco no fogo, faço um churrasco e ainda convido todos Quando tu vocês. ficar famoso, vou achar esse áudio. Todos vocês. Olha, Todos vocês. se daqui a 10 anos nós estiver lá, não sei aonde, e o Alguém pessoal vai achar lá no fundo do recuperar baú. esses áudios, nós estamos mortos. Então vamos fazer Nós assim, não, ó. ó, que eu Então tô fazer assim, ó. elogiando. Eu vou pegar e vou Cara. repetir pra ficar mais claro. O Flamengo não tem torcida. A torcida do Flamengo é só mídia. Fla-mídia. Sei que tu ia Flamengo, repetir a ó, parte que tu ia coração. queimar a O torcida. Flamengo é o timezinho da Globo. Me contrata, Flamengo. O Flamengo é o time da mídia. Quando a mídia quer que o Flamengo ganhe, o Flamengo ganha. Quando não quer. Tá, vamos voltar pro Inter e pro Grêmio. Você queria falar alguma coisa? Já alguém? acabou. Da manifestação do Cristiano em cima do Flamengo, não? Não, era só do que a gente Sem não viaja, palavras. né, pra Pelotas e Rio, vamos ficar de boa, né? Mas sabe que eu concordo com o Cristiano, cara. Concordo mesmo. Poxa, o torcedor fazer o vídeo lá dentro, 48 mil pessoas. E ele tava fazendo o que com o celular, que não tava cantando? Achei Sim, bom. não, mas isso aí foi no Ah, jogo. é mais um falando. Exato. Se tivesse Sujando ganho o jogo bola. lá, ninguém tinha falado nada. Eu concordo que é uma torcida diferente nesse sentido e comparado às outras, por exemplo, a do Corinthians é totalmente diferente. Mas esse cara que gravou é desses aí. É, Se mas- o Flamengo tivesse ganho, ele estaria lá gravando o Então, videozinho você não- falando, aqui é o você não Maraca. concorda que a intenção é interessante de fazer um vídeo falando uma manifestação? Mas que da intenção que torcida ele dele? teve? De falar mal da própria torcida, isso daí também não precisa Outro, o cara tava embaixo da torcida dos caras, velho. Sei lá, mas, poxa, você vê 48 mil pessoas do teu time, ninguém cantando e a torcida do Corinthians cantando. Tudo bem, mas é outro público. Mas é que nem a gente diz. Não é obrigado a olha pro cantar. próprio umbigo, se Tu vai não pro tá estádio cantar? Tu cantando, canta no estádio? Eu Por favor, canto, né? eu posso falar. Então, por favor, né? Eu uma acho que é aquele manifestação negócio que a gente fala Tu de vai no olhar pro estádio pra próprio quê, umbigo. Vitor? Vai pra torcer. Agora, torcer tem várias formas, ainda Tá, mas mais... 48 Torcer com o celular mil. na mão, como é que se torce com o celular na mão? Ué, o cara... Tu é turista, foi pro Maracanã lá... Tu já disse Bater tudo aí, foto. tu é turista. Não, mas... Isso aí tem em todas as O torcidas, turista cara. não vai consumir o Flamengo os 12 anos, os 12 meses do ano. Isso aí Vitor. tem em todas as torcidas. Não, mas eu acho que a do Exato, Flamengo também ali é acho. demais. Do Tem que Flamengo ali é concordar. demais, cara. Eu Mas acho é que... que o Flamengo tem uma massa maior, por isso que a gente acha que tem mais. Mas é que em número sim, mas eles se intitulam maiores em tudo. E aí que tá. Não, eu Mas até... é que toda torcida tem esse negócio de se intitular maior nas coisas. Aqui no Rio Grande do Sul também, a torcida do Brasil diz que é maior, a torcida do Pelotas diz que é maior, a torcida do Gil diz que é maior, a torcida do Caxias diz que é maior. Isso parte daí de Ah, mas quem aí... tá fora dizer, fulano é maior que esse clube. Você já viu, por exemplo, um torcedor do Grêmio, por exemplo, chegar lá na arena e gravar e dizer o seguinte, pô, ninguém canta nos jogos do Grêmio, ninguém Mas torce isso aí não nos tenha jogos sido do Grêmio. divulgado. O Juventude do Caxias, tu já viu isso? Não tem. Mas é que Agora, não- chegar no do Flamengo, os caras dizem isso, 48 mil pessoas. É isso que indigna, entende? Não, eu até entendo que a torcida do Flamengo tem essa diferença, eu só não entendo a manifestação do cara, meu. Ele era mais um que tava com o celular Exatamente. gravando. Se ele quisesse falar dos outros, ele devia estar no mínimo Era mais um cantando também. turista. Sim, era mais um. Era mais um num setor caro lá, porque Era aquele sujo setor que ele falando mal, tava. Ah, então assim, o que mais. Cara, eu acho que sim, a torcida do Flamengo é diferente. É uma torcida terceirizada, eu acho. Mas, cara, esse cara aí não. O cara que falou, ele conseguiu o que ele queria.
Eu acho que ele conseguiu o que ele queria, aparecer em tudo que Assim foi como lugar. o time dele. O Flamengo conseguiu o que queria? Não, o cara conseguiu o que queria, mídia. Assim como o próprio time dele, que o Flamengo, o Cristiano disse, Flamídia. É, mas Uma coisa levou a outra. o Flamengo também... Eu sei que clube que não gosta de mídia, mas a imprensa também dá... Não é o Flamengo que vai pra imprensa todo dia falar, ó, cara, nós precisamos... A imprensa Será também... que não? Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Não sei. Não, não é. Do tamanho do Flamengo? Não é. Que é o Agora, tu Flamengo. acha que alguém do Flamengo chega na imprensa e fala, ó, cara, nós precisamos Por todo favor. dia... Não existe isso. Será que Não existe Qual que tu isso. acha que é o critério, então? Vitor? Eu não Não ponho mais existe a mão isso. no fogo. Qual que é o do teu futebol. critério? Por que tu acha que eles falam mais, por exemplo, do Flamengo do que do São Paulo? Então que é vamos um lá. time tricampeão da Libertadores, Vamos lá. tricampeão do mundo, 7 vezes Não, campeão vamos do Brasil, campeão da Sul-Americana. O Vamos que, lá. que o Flamengo tem? O Flamengo adquiriu ao longo desses anos um status que nenhum time do Brasil conseguiu. Que é um status de jogar no maior estádio e no templo sagrado do Brasil. Botafogo É o também joga. Tá, não, aí que tá, negativo. Vasco também, Fluminense também joga lá. Então, o Flamengo, ele... Ganham do Flamengo, inclusive, dentro do Maracanã. Não, aí é outra coisa, nós estamos falando de futebol dentro das 4 linhas. O Flamengo teve um cara vestindo a camisa 10, que é considerado um dos maiores de todos os tempos. O Flamengo é o clube mais lembrado pelos estrangeiros e é Do Zico. porque ele atingiu um status e esse status dá um retorno para a mídia de venda muito grande. Muito grande. É um retorno que o Flamengo não precisa fazer força para que a mídia fale dele, a mídia vai 40 estar anos lá. atrás, isso, Vitor. Mas ele Já atingiu... parou, o Zico já parou. Exa- Até concordo contigo, nessa época era bonito ver o Flamengo Eu jogar também, no Maracanã. cara, eu concordo. Nessa época era bonito. Eu concordo contigo, só que essa época deu um status que o Flamengo usa hoje. O Flamengo usa esse fato hoje. Então, eu te faço outra pergunta, então. Por que não acontece a mesma coisa com o Santos do Pelé? Por que ninguém dá esse foco hoje pro Primeiro, Santos? Que também é um vamos lá. time Eu esqueci tricampeão da até- América, também é um time tricampeão do mundo. Eu esqueci outro fator que também é importante. O Flamengo, ele é de uma capital, tá? É uma cidade que turisticamente é a mais visitada no Brasil. Deve ter diminuído a questão de violência, Não, ainda é. Ainda é. mas deve... Ainda é. Praia, tem toda aquela questão mística que se tornou em torno do Rio de Janeiro. O Santos não é de uma capital. O Santos tem um estádio, Vila Belmiro, que é um estádio místico, mas que bota... Quantas pessoas coloca? 5, 10 mil Bom, pra pessoas. vocês terem uma noção, ontem era clássico, torcida única. O Santos não conseguiu lotar a Vila. A Vila cabe aí por volta de 15, 17 mil pessoas e o Santos botou 13, 14 mil pessoas. O Santos tem os maiores públicos jogando onde? Em São no Paulo. Pacaembu. São Paulo. No Pacaembu. Porque é uma A média capital. de público do Santos no brasileiro é de 10.845. E pasmem que a sexta maior é a do Ceará. Mas se fizer uma Com todos média esses do times Santos no gigantes. Pacaembu, vocês vão ver que quase dobra isso aí, é quase 20 mil E pessoas. podem ter certeza. Estar no Rio de Janeiro, centro do país, faz muita diferença. Muita diferença. Muita mesmo. Para quem olha para cá... bom, a questão do turista ela é essencial, porque o turista que vem de fora, o primeiro lugar que ele vai no Brasil é onde? É o Rio de Janeiro. O segundo, não vou nem colocar o primeiro, o segundo lugar que ele vai visitar no Rio de Janeiro é o Maracanã. E o Maracanã é a casa do Flamengo, é essa mística que se tornou. O Vasco joga lá também? Joga, mas é que nem o Mineirão. O Atlético também manda uns jogos lá, mas é a casa do Cruzeiro. O Cruzeiro é que tem a É dono, alcunha entre aspas. É isso aí. Então se teve uma mística em torno do Flamengo, que eu não acho correto. Não acho. Se criou uma mistificação muito grande. Tá, então tu concorda Mas- com o termo Flamídia. Concordo, mas eu não acho que esse termo surgiu por causa do Flamengo. É um conjunto de fatores. A imprensa quer que o Flamengo também seja. Não é o Flamengo que se oferece para a imprensa no sentido de... Não, nós temos que estar todo dia. A imprensa procura porque tem retorno. Tem retorno. E o Flamengo se tornou um status tão grande que muitos torcedores odeiam o Flamengo. E aí o que acontece? Tá lá passando na Globo Flamengo e Universidade de Chile da Libertadores. O pessoal vai assistir porque quer torcer para a Universidade de Chile. E a Globo vai lá, ganha Corinthians audiência. é a mesma O Corinthians é a mesma coisa. Então, cara, eu acho que esse é o fator do Flamengo ser esse time aí. E aí aí aparece já o Neymar da vida falar que gostaria de jogar no Flamengo. Aí vem o Vitinho, que nem sabia onde é que queria jogar, fala que torce pro Flamengo desde criança. Sim, daí isso diz todo que mundo. se fizesse Todo gol no jogador Inter fala. não ia comemorar. Sim, entendeu? Aí tem várias coisas que aumenta isso, aumenta demais. Aí vai lá o Beckham, fala que o único clube que ele conhece é o Flamengo. Então, cara, são várias coisas que vão
que vão mistificando o Flamengo, assim. Perfeito. Bom, Karine, o Inter sem Dourado perde muito em qualidade hoje? Sim, hoje. Claro, olha a fase que ele tava, né? Imagina. Ele, nossa, ele vai muito bem nos desarmes. E talvez não em criação, né? Mas o Edenilson tem feito esse papel muito bem também, tipo, ajudado um pouquinho na questão de criação. Mas vamos ver, o Gabriel... Não, contra o América Mineiro jogou o Charles, né? Que foi substituto do Dourado também. Sim. Jogou o Charles e o Inter perdeu aquele jogo, se eu não tô enganado. Então vamos ver agora, ver se vai ser diferente. Mas A perde. até esquece, é coisa linda. A gente perdeu pro América Mineiro. Sim, 2-1. Ante o Dourado. Agora não vai estar de novo, mas vamos ver. Como a gente comentou, vai perder em questão de marcação, provavelmente, mas quem sabe ganha um pouquinho na criação, né? Não, muito. Vamos fazer só um parênteses aqui, tá? Só parabenizar o consulado do Inter, que final de semana reuniu 700 colorados lá nos pavilhões da Festa da Uva. Consulado aqui de Caxias do Sul. Fez a festa lá, 700 colorados na festa, foi bem... Não fui, mas foi bem bacana, recebi muitas fotos. Perfeito, utilidade pública. Isso aí. E esperamos, né, que... Eu acho que o Inter vai ganhar da Chape. Falando pela terceira vez aqui. A Carol disse que também acha. Não, eu acho que não. Eu acho que ganha. E o seguinte, então, pra gente falar do Grêmio agora. Não vai cair Agora é a assim. vez do Grêmio, senhor Vitor. Tá? Senhor Vitor Sokol. O Grêmio também não teve dificuldades pra ganhar do Paraná com o time reserva, né? Podia ser mais, eu acho. Vamos combinar que não tem Mas é o que eu nenhuma. tava até comentando com meu pai, isso se o Grêmio demora mais um pouco pra sair, pra fazer o primeiro gol, já se torna o que se tornou o jogo do Inter. Eu ia dizer, foi a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Olha o gol, como que foi o jogo do Inter com o Paraná em casa também. E o Grêmio também jogou em casa e foi a mesma coisa. Ou seja, o o Paraná é um Grêmio time dominou, novinho que não ganha de pressionou. ninguém, mas só incomoda, né? Só Mas incomoda. E o Grêmio tem outro time da parte de baixo da tabela agora, mas que é numa situação bem diferente, que é o Ceará, né? Ah, Mas o Ceará, ó, vem voando, Lisca. Por isso que eu falei, é uma situação bem doido. diferente. sim. O Paraná não veio pra não jogar, né? O Paraná ele não passou do meio Paraná, campo, né? Chapecoense e Ceará vivem momentos muito distintos um do outro. O Ceará, obviamente, é o que vive o melhor O momento. Ceará né? é espetáculo. A E ainda tem ascensão gente que do diz Lisca. que o Lisca não é técnico. Mas imagina Mas se quem fosse. que diz isso? Vocês já disseram. Eu falei que ia voltar pra cá. Eu nunca disse que o Lisca não é técnico. Vocês já disseram que eu anotei lá no meu bloquinho de mágoas. Escrevi assim, falaram que o Lisca não é técnico. Não, eu falei que o Julinho não é, mas o Mas isso Lisca daí a não. gente concorda. Pois é, O então. Julinho não é Tu técnico. utilizou outro palavreado falando do Julinho, não vem com Melhor essa não que não é repetir, técnico melhor aí. não Repetiremos mais tarde. Não sei por que lembrar do Julinho nessa situação. dessa, Pelo amor, enfim. estamos falando de coisa boa. Não, mas são momentos bem diferentes, né? E o Lisca, sim, pelo que tá fazendo com o Ceará, obviamente que vai impor uma dificuldade bem maior pro Grêmio. Mas Mas desse eu não sei o jeito. que ele fez. Só última coisa que eu vou falar do Lisca, tá? Que eu assisti o jogo do Ceará e eu não sei que milagre que ele fez, porque aquele Ceará não tem um jogador assim de fama e joga bem. Não sei. Mas o América Mineiro também não tem, tipo assim. Cara, é o treinador, faz diferença em alguns momentos. Quando todo o clube tá certo e só o futebol não tá e muda o treinador, cara, vai dar certo, não tem jeito. Por isso que não dá certo no Juventude, que não é só o técnico o problema. Foi o que deu Sim. certo no Inter. E outra coisa que tem a favor Criou do Ceará um grupo. também é aquela torcida que é maravilhosa, né? Que lota estádio, a é a torcida quinta comprou a maior, ideia. quinta maior da Série A. E que Na frente comprou, do né? Grêmio, do Bahia, do Atlético Ah, Mineiro, do Cruzeiro, do Fluminense. E que comprou a ideia do Lisca. Eles compraram a ideia Mas do a Lisca. torcida do Ceará ama o Lisca. Pois é. Não tem uma Ceará, torcida que Bahia e eu acho que o próprio Fortaleza são times de massa no Nordeste, né? Sim. São times de massa, então sempre levam muita gente ainda. Principalmente quando joga no PV, né? O PV lota. Isso vai ser uma dificuldade, porque o Inter tem que jogar lá ainda, né? Vai ser um dos desafios que o Inter vai ter, eu acredito. Eu acho que perde. Depende de como chegar lá. Depende né? quando chegar lá e como a gente vai estar fazendo. O Inter é um visitante indigesto, né? E cara, Mas pra o ser Ceará campeão é tem que ser mandante assim. indigesto também, só tem uma derrota com o Lisca. Conta aí. Meu Jesus. Ó, É. seguinte, tá? Lisca me contrata! Olha, ele vai Social ouvir media isso do aí. Lisca. É, Carol doida Meu e Lisca sonho. doido. Bom, o Grêmio treinou hoje lá, óbvio. Fez o reconhecimento do gramado agora lá na E Argentina. então o seguinte, tem várias possibilidades, não sei o que você tá pensando sobre isso. Tassiano, Alisson, Cícero, e dependente de quem entre desses três, algumas coisas mudam, tá? Se entrar o Alisson, o Ramiro É vira que segundo desses volante. três, é que tem um detalhe aí, cara. Desses três vão entrar dois. Quem que você acha que entra desses Vão três? entrar dois. Por quê? O Cícero Porque e o Alisson? o Grêmio tá sendo centroavante. Não, eu acho que é o Cícero e o Tassiano. Cícero tá Não sendo- é o que eu quero, Quem tu quer? mas
Eu acho que assim, bom, a defesa do Grêmio todo mundo conhece, com exceção do Leonardo Gomes, vai ser o titular amanhã. O Léo Gomes no lugar do Leonardo Moura. Boa mudança que o Renato fez, acho que o Léo vinha bem. Aí o Cortez, o Kahneman, o Jeromel. De volante eu utilizaria o Maicon, ou o Jean-Pierre, ou o Matheus, tá? Aí o Ramiro na extrema. Na direita. O Everton do outro lado. E aí mais um dos dois guris aí na meia, que aí seria o Jean-Pierre. Na verdade, eu acho que assim, usar os dois não seria bom. Mas de repente colocar o Maicon e o Tassiano e o Jean-Pierre na frente, que o Tassiano foi muito bem no Grenal. E aí o homem de frente seria o Luan. Flutuando. Luan. Sim, o Luan, como o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 2016, jogando assim, né, com o Luan. Mas ele não vai fazer, eu acredito que vai ser Maicon, Cícero ou Tassiano, né, Ivan? Não sei quem que vai jogar na meia. E até mesmo que eu acho que ele pode repetir algumas coisas que ele fez na Libertadores do ano passado, que foi jogar com o Cícero de falso 9. Sim. Então aí seria Maicon, Tassiano, Ramiro, Luan e Everton, e na frente o Cícero. Você não acha que é um erro, talvez, jogar com o Cícero de falso 9? Porque não deu certo. Pode puxar o Ramiro pra trás, pra posição dele, e colocar o Alisson, talvez, pra ter um poder ofensivo um pouco maior, mais opções. É que o Ramiro, cara, faz quanto tempo que ele não joga nessa? O Cícero faz menos tempo. Eu acho que ele vai apostar nisso, ele vai apostar numa sequência. E acho que o Tassiano vai entrar porque é um sinal dele não ter jogado sábado. Maicon e Tassiano, então? Eu acredito que sim. E aí eu acho que a dupla de volante tá bem servida. Me preocupa o meio, o setor de criatividade, assim. Porque o Cícero também joga com o Maicon, né? Só que aí são dois jogadores lentos, né? Aí tem outra característica. Aí, essa que é a minha dúvida. Eu acho que vai com Cícero e Tassiano. A minha dúvida é quem vai ser o volante dos dois e quem vai ser o meia. O Cristiano comentou sobre o Douglas, se ele vem amanhã pro jogo. Eu acho que o Douglas não vai. Se vier, eu acho que o Grêmio ganha em qualidade técnica, mas perde de intensidade. Eu sei que o Tucumã também não é um time muito intenso. Mas aí, de repente, eu acho que é a escolha errada, o Douglas. E acho que é um sinal que ele não vai jogar porque ele jogou sábado. Sim. Então, já não tava vindo, né? Tá pesado, obviamente. Eu acho também que o Douglas não vai jogar. É uma dessas opções. Ou o Tassiano ou o Cícero. Acho que sim, acho que não foge isso. Ou o Tassiano ou o Cícero. Mas aí o Cícero... E só pra ficar claro, ele foi inscrito, o Jean-Pierre e o Matheus foram inscritos na Libertadores. Mas aí o Tassiano e o Cícero fazendo o papel junto com do lado do Maicon, jogando um dos dois, aí nós vamos ter que ver. Agora, o Tassiano do lado do Maicon, ele rende bastante, né? Ele rende muito mais. A gente viu pouco, mas a gente viu já o Tassiano jogar nessa posição, que foi justamente o Grenal, que o Maicon não tava e que o Tassiano deu conta do recado. Então, a perspectiva é que o Tassiano ao lado de um cara que nem o Maicon, um cara bom, assim, técnico, se dê bem, né? Mas é um pouco preocupante, né? São muitas experiências para um jogo decisivo, mas não tem, de qualquer forma, qualquer mudança que for fazer vai ser nova. E qual é a principal solução, assim, que você acha para o Grêmio poder voltar a marcar mais gols sem centroavante? Você acha que o Renato deve mudar o esquema em definitivo ou não? Eu acho que primeiro é mudar as peças, e ele já vai fazer, o Luan já vai jogar adiantado provavelmente, e acho uma boa, porque o Luan tá fazendo poucos gols esse ano, então de repente isso é uma forma de ajudar ele a voltar a marcar, mas é com o tempo. Eu acredito que o Jael, até teve a demissão dos dois médicos do Grêmio, o Jael deve voltar antes do que se imaginava, né? Então, o Jael é titular. É difícil, porque de repente tu vai encaixar um esquema com o Luan na frente, e quando tu tiver encaixado, tem a volta do Jael. Então é complicado. E vocês acham que hoje o André já é considerado um problema pro Grêmio? Eu não... Depende do salário dele. O salário com certeza que não é baixo? Não é pouco, mas ainda... Se ele ganhar mais que o Jael... eu acho que ainda é muito... Ganha. Eu acho que problema ainda é muito cedo pra dizer. Ele não deu certo ainda, isso não quer dizer que ele seja um problema. Está sendo insuficiente. Acho que sim. O Douglas também não vem jogando bem, mas não é um problema. Sim. Então, acho que não. Até porque no quesito moral, o Douglas tem muito mais moral do que o André. Né? O Douglas se sustenta muito mais no quesito moral e torcida do que o André. Mas o Douglas tem a vantagem que ele não sobrevive por gols. O Douglas, se não fizer gols, não tem problema. O André, se não fizer gols, é diferente. Ele vive de gols. E aí, Vitor, tem uma outra coisa. Que o Douglas, fazendo a comparação com o D'Alessandro, pelo estilo de jogo dos dois, o D'Alessandro, a gente sabe a qualidade que o cara tem. Quando ele quer jogar, quando ele é titular, quando ele quer jogar,
ele acha espaço numa fresta para passar uma bola. Agora, quando ele não tá afim, ele se torna um peso morto em campo, porque é lento. O Douglas é a mesma coisa. E aí? Mas é a idade, isso não acontece com todos, né? Não é Mas só. a técnica nunca vai perder. Não é só o Douglas e o D'Alessandro. O Douglas tem uma coisa que piora, que ele ficou 1 ano e meio parado de cirurgia no joelho. O joelho para um atleta que já tem uma idade Ganhou muito peso? é uma das piores coisas que tem. O joelho é a carga, onde recebe toda a carga do corpo, né? Então, eu acho que a volta do Douglas está sendo normal. Não dá para antecipar muito das Daqui a coisas. pouco ele entra num jogo e pifa os caras lá. Tu não dá nada e daí do nada ele tira um passe assim, ó. Pifador. Exatamente. É a mesma lógica do Luan, por isso que eu nunca tiraria o Luan do jogo, nem durante o jogo. Porque o Luan é o cara diferenciado do Grêmio. Ele é um cara que no último terço do campo faz diferença, né? O Luan tem uma coisa que foi aquilo que você falou no programa passado, ou retrasado, que ele parece ser sonolento, mas ele participa muito do jogo. Ele é sonolento porque ele participa muito, ele perde muita bola, mas quem perde bola tem que estar com ela, porque quer o jogo, velho. Então, o Ramiro, por exemplo, o Ramiro não tem essa fama, mas o Ramiro ele não participa do jogo todo o tempo como o Luan faz. Então, E o Ramiro, que muita gente vem falando que tá perdendo bastante rendimento, inclusive, né? são fases. O Ramiro Normal jogou 3 também. anos em alto rendimento. Altíssimo rendimento. Bom, depois que o Renato voltou e que o incluiu de volta no time, o Ramiro voou. É outro Ramiro, né? A conta chega pra todo mundo. Eu acredito que ano que vem o Grêmio vai fazer uma reformulação. Até, sei lá, deve sair o Renato. Não sei se o Renato fica. Então, Vai pro Flamengo. É uma possibilidade, né? E bem grande. que inclusive. eu espero pra falar do Flamengo, porque o Flamengo é aquela história. Se o Flamengo ganhar um título, eu já acho complicado a A saída. torcida do Flamengo já quer a cabeça do Barbieri. Uma bandeja. Mas se ganha o título já muda, né? Porque pode ser, inclusive, uma estratégia do Flamengo, né? Segurar o Barbieri até o final do ano e fazer uma proposta pro Renato, talvez a partir do final desse mesmo ano. E o Renato já assuma a partir do ano que vem. E muita gente... É, uma chance do Renato sair por cima também no Grêmio, porque mesmo se o Grêmio não ganhar nada, Claro, mas esse tem ano moral, né? ele vai ter mantido aí no... Tem moral, né? E já falam as más línguas aí de que o Mano Menezes pode ser um possível substituto do Renato. Não gostaria. Li isso no Globo Julinho Esporte, inclusive. Camargo. O Julinho já foi. Grandes épocas. Essa rodada que a gente comentou aqui... Não, falando e de olha só o Libertadores, detalhe, que o Juventude contratou o Julinho como treinador. O Grêmio tirou o Julinho, o Julinho era auxiliar do Falcão no Inter. O Grêmio conseguiu ir buscar um auxiliar do Inter pra ser técnico do Grêmio naquela época. Que façanha. Grande administrações de Paulo Doni e Paulo Pelaipe. Parabéns aos dois. Que inclusive Paulo Pelaipe já foi do Flamengo, inclusive, né? Finaliza aí pra nós, placar de amanhã. Não gosto da placar, mas... Eu acho assim... Não corre da raia agora. Vamos, tá acabando. Bota no placar. Vamos lá. Eu acho que dá pra ser um 2x1 pro Grêmio. Eu boto 2-0, tá? E 2-0. hoje? Hoje, Rapidinho. 1x1. Eu acho também. Chapecoense e Inter? 2-0. 1x1, mas assim, se tivesse que algum ganhador, eu aposto no Inter. Se tivesse, Eu tu aposto não na pode... Chape. Obrigada, Vitor. Eu aposto no Eu Inter. 2-0 o Inter. Pra mim, 2-0 o Inter. Bom, pessoal, semana que vem a gente já discute mais sobre isso, se a gente tava certo nos palpites ou não. Tchau, até semana que vem.